Bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa semanal dedicado à saúde e ao bem-estar da grávida e do bebê. Tenho um bebê e agora? Com ele em casa ou já a frequentar a creche, é possível que os pais se perguntem quando devem começar a inscrevê-lo em atividades, no fundo, que os estimulem e quais as melhores atividades e porquê. Para nos falar sobre este tema, temos aqui connosco em estúdio duas convidadas muito especiais. Temos Helena Gatinho, diretora da revista Pais, e Sandra Matos, fundadora da escola Baby Yoga, uma das atividades de que vamos falar aqui neste programa. Bem-vindas. Obrigada. E Helena Gatinho, eu vou começar por si. Primeiro, só para enquadrarmos esta nossa revista, não é verdade? Possivelmente é possível que lá em casa conheçam a revista Pais e Filhos, que a Helena também dirigia. E agora temos aqui uma nova revista, a revista Pais, que vem um bocadinho na sequência da outra. E, portanto, queria que nos encontrasse um bocadinho sobre os objetivos desta revista, no fundo, que é dirigida aos pais que nos estão a ver neste momento. Muito obrigada, Sara, para já. Obrigada pelo convite. Sobre a Pais, é de facto um projeto que vem na sequência da Pais e Filhos, que é uma revista, com certeza, claro, que já foi uma marca familiar em muitas casas. A Pais é uma revista que pretende precisamente ir de encontro aos anseios, às preocupações, às dúvidas que uma mãe tem. E neste momento, apesar de haver cada vez mais informação dirigida aos pais, eu acho que as pessoas ainda estão um bocadinho, se não mais, baralhadas e pressionadas com toda esta informação. Claro. Por isso a Pais está aqui, já agora aproveito para mostrar o último número. A Pais está aqui nesta missão de ajudar as grávidas, as jovens mães, mas também os pais de adolescentes, a educar os seus filhos sempre, claro, com a preocupação de os fazer felizes. Não é? Exatamente. E as questões de saúde também, que são muito caras, claro, aqui a este canal. Sim. Vocês fazem, de facto, têm um leque muito abrangemos o comportamento, a saúde, a educação, o bem-estar e um roteiro de atividades, que é um bocadinho aquilo que nós vamos falar aqui, exatamente, não é? Pois, era isso que eu também ia falar consigo, porque de facto eu pelo menos consulto sempre com muita atenção essa parte da revista, porque de facto hoje em dia há uma oferta muito grande, não é? Mas felizmente mas a revista dedica também muito tempo, sim, temos uma parte de roteiro mensal, onde incluímos uma série de propostas para várias idades. E, curiosamente, aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, cada vez mais e felizmente há atividades para as crianças e, em particular, para os bebés, que era coisas que aqui há uns anos não havia. Exatamente. Ou se havia, era uma exceção, não é? Exatamente, era ir ao parque, quanto muito arranjava-se ali um cineminha ou um teatro, mas, e agora, felizmente, a diversidade é grande, e não só de modelos convencionais e tradicionais, como de projetos muito inovadores e muito surpreendentes às vezes, não é? E que tem uma particularidade que eu gostava também de realçar, que é a importância de ser feita em família, de levar os pais. Porque chegar lá e pôr a criança a ver uma peça de teatro ou a fazer uma atividade qualquer num workshop é sempre mais enriquecedor com os pais. Claro. E gera alguma insegurança também, sim, não é? O ser em família, então tudo porque é feito ao fim de semana muitas vezes. Sim, e até porque é assim, o melhor brinquedo para a criança continua a ser o pai e a mãe. Exatamente. E falando em atividades pouco convencionais, não é? Vou ter que passar aqui a palavra à nossa outra convidada. Obrigada, Sandra. Obrigada. Porque de facto vamos falar aqui de uma atividade um bocadinho diferente, se calhar porque que muitos pais que estão em casa não conhecem. Quer dizer, o yoga em si já é algo que já vai sendo bastante conhecido, mas o yoga para bebés é algo que ainda para muitos pais ainda pode ser assim uma incógnita. Eu começo por perguntar, Sandra, então o que é este projeto, o Baby Yoga, que foi fundado inclusive pela Sandra. O que é este projeto, Sandra? Bom, este projeto eu costumo dizer que tenho uma ligação muito umbilical, porque nasceu do meu desespero de mãe, de uma filha com muitas cólicas, de uma mãe muito inexperiente, e que na verdade o que eu queria era uma relação feliz, como todos nós queremos. E de facto eu já praticava yoga, já dava algumas aulas de yoga para adultos, e naqueles momentos que são tão exigentes, que nós só precisamos de alguém que nos traga uma solução mágica, por favor, porque eu preciso dormir, eu afastei-me inclusivamente daquilo que me fazia bem, que era a minha própria prática de yoga. Claro. E isso intensificava mais o estado da minha filha. Claro. Não é? Porque nós transmitimos isso, não é? Completamente, um estado irritado. E, portanto, havia um ciclo de não dormir e de exaustão da mãe
que para mim foi um momento muito duro, ou seja, eu costumo chamar uma dor muito forte de mãe. E foi essa dor que me fez novamente olhar para mim e perceber: tu estás tão distante daquilo que te faz bem, como é que queres resolver aquilo que a tua filha tem? E foi isto, foi perceber que quando eu praticava a minha prática simples, as minhas respirações, os meus alongamentos, eu conseguia transmitir essa calma à minha bebê. Também perceber que alguns exercícios a ajudavam a regular um pouquinho o seu estado emocional, e começou daí, tão simples quanto isto. Portanto, de uma dor de mãe, basicamente. Que muitas mães sentem. Que muitas mães sentem, e às vezes sentimos que somos só nós. Eu senti isso. Sou só eu que não durmo. Depois olhava para os bebés das minhas amigas, pareciam todos uns pachás. Exato. Todos já nasceram zero, menos a minha. E não é nada disso, até porque são momentos, são fases, são ciclos. Às vezes o bebé tem aquele ciclo e depois vem um pico de crescimento e já está noutro ciclo. E entender isso fez-me sentir capaz, que é um dos nossos grandes pontos nas aulas de Baby Yoga, é que as mães voltem-se a sentir capazes de trabalhar na relação e não resolver as cólicas do bebé, como eu queria resolver. Eu queria resolver as cólicas do bebé, mas não me acalmava a mim. Então o meu estado de ansiedade estava sempre, não é? Estava sempre nesse ciclo também, a piorar essa situação. Então nasceu desta forma. Eu procurei informação específica, como é que eu vou juntar estes dois mundos, do yoga e dos bebés. E pronto, e fui aos Estados Unidos, e foi a minha primeira grande formação, foi nos Estados Unidos, e a partir daí foi trabalhar no terreno, como eu costumo dizer, que é onde nós aprendemos, é estar com bebés e a vê-los, observar como é que eles reagem à interação, aos estímulos, e acima de tudo respeitar o ritmo de cada bebê. E isso tudo é trabalhado em aula. E esse projeto já tem quantos anos, Sandra? Portanto, a minha filha mais velha vai fazer 15, como foi numa dor de mãe, isto tem 14 anos, aberto ao público, digamos assim. Deve ter sido esse ano que o meu filho mais velho também vai fazer 15 e também passei por essas dores. Pronto, deve ter sido os filhos daquele ano. Sandra, e como é que são? Então, como é que funcionam essas sessões? Eu sei que tu nos trouxe a Rita, não Trouxe a nossa Ritinha, que me acompanha em muitas aulas, sim. Então, são sessões, nós estamos, a partir dos 2 meses, abrimos as nossas aulas, mas nem todos os bebés estão receptivos aos 2 meses, é importante que se diga isto. Há bebés, por exemplo, prematuros, há bebés, cada bebé tem o seu ritmo, e às vezes ainda vem numa posição muito fecho, e é importante, às vezes, quem precisa de estar ali é a mãe, e não o bebê. Exato. Então a prática adapta-se mais à mãe. Então trabalhamos sempre na relação, mais do que as posturas em si de yoga, que também são importantes. Porquê? Porque quando nós temos esta prática de respirar, de observar o bebê, nós descobrimos coisas acerca do bebê. Nós damos espaço para que a relação se faça. E depois, quando vamos praticar efetivamente algum tipo de dinâmica, de posturas, nós temos canções, a prática é toda cantada, é uma prática muito dinâmica, temos posturas calmas, posturas ativas, que vão trabalhar consoante o estado de receptividade do bebê. E imaginemos, um bebê que está, como a minha filha facilmente chegava, a minha primeira filha, a um estado de irritabilidade, lá no topo. Sim. Eu muitas vezes queria acalmá-la pegando ao colo, abraçando, às tantas eu já não tinha posição e já estava ali, e perdemos nós também o nosso centro, e às tantas só queremos que o bebê se cale, não é? É muito difícil para uma mãe ouvir um choro interrupto do seu bebê. Então nós temos posturas que chamamos posturas mágicas, que são posturas um pouquinho mais dinâmicas, por exemplo, um avião, eu posso mostrar uma cascata, em que trabalhamos as várias posições do corpo no espaço, e isso ajuda a regular todo o sistema vestibular da mãe, do bebê, então contribui ali para um fecho, para um regular também emocional. E isso também é trabalhado dentro de sala de aula. Depois temos a prática comunitária, chamemos-lhe assim, das mães que partilham. Porque eu introduzi os sólidos primeiro e ele rejeitou. Mas olha, podes prolongar. Todas estas partilhas são tão importantes para nós sentirmos, eu não estou sozinha, há mais mães como eu, e isso para mim é um dos pontos vitais de uma aula. É muito importante, exatamente. Eu posso interromper? Sim, claro. Uma coisa importante que a Sandra falou e que eu acho de facto que nós nesta altura, nós as mães em geral, tendemos, o bebê e tendemos a aniquilar. Sim, e não é, esquecermos, e isto é muito importante porque é uma oportunidade da mãe se centrar também nela, nas suas necessidades, nas suas emoções, e valorizar também a sua pessoa, não é? Porque não é só o bebê, o bebê só está bem se a mãe estiver bem. Claro. Há um dos exercícios que nós começamos em que é muito difícil para as mães, e é talvez dos exercícios mais simples que pode haver, que é nós colocamos assim as mãozinhas, esfregamos as mãos, aquecemos com amor, com energia, com calor, e colocamos no peitinho do bebê, sentir o coração do bebê.
E pedimos às mães para fecharem os olhos. É tão difícil às vezes as mães fecharem os olhos e não estar a olhar para o seu bebê. E às vezes eu tenho de dizer, eu estou a olhar para os vossos bebés, por favor, fechem agora os vossos olhos e sintam a vossa respiração e o bater do coração do vosso bebê. Portanto, sentir o bebê de outra forma, que não seja preciso nós estarmos sempre com os olhos abertos em cima deles. E os bebés crescerem observando que as mães podem ter 2 minutos em que podem fechar os olhos, é que eles também estão bem, estão em segurança. Então, há muitas coisas que são trabalhadas para além das posturas em si. Claro. Toda esta confiança da mãe, do próprio bebê. Há bebés mais crescidos, por exemplo, com 2 anos, que não suportam mesmo a mãe estar de olhos fechados na presença dele, sem ser a dormir. Claro, claro. Porque não estão habituados. Pois. Então, se nós fazemos uma postura de relaxamento em que a mãe simplesmente fecha os olhos e respira, eles vão lá, eles puxam os cabelos, eles abrem os olhos. O que é que se passa? Então, porque estás a olhar para mim? Que stress, estás-me a deixar estressar. E isto são pequeninas coisas, mas para nós são muito importantes. Claro. O bebê conseguir observar e às vezes, depois de 1, 2, 3 aulas nestes exercícios, chegar lá e começar a massajar a mãe nas costas e sentar-se ao lado dela a respirar, é tudo o que nós queremos. É este tipo de comunicação. Claro, muito bem. E vamos agora conhecer outra atividade também muito interessante, natação para bebés. A natação, de facto, é também muito apreciada pelos pais e também pelos bebés. E a nossa equipa de reportagem foi acompanhar então uma aula muito especial e comprovar de facto os benefícios desta atividade. Vamos ver. Quais são os principais benefícios das aulas de adaptação em meio aquático para bebés? Tem vários benefícios que vão muito para além dos benefícios motores, segundo parece. Apesar dos estudos que existem serem sempre difíceis, porque é muito difícil quantificar como é que um programa de intervenção tem impacto ou não numa criança, porque além deste programa elas fazem muitas outras coisas na vida. Mas há vários estudos que indicam que têm benefícios a nível socioafetivo, a nível de desenvolvimento motor, a nível de desenvolvimento cognitivo e linguagem. Alguns deles feitos com relatos parentais, com que idade é que o seu filho começou a fazer a habilidade A ou a habilidade B, e esses são um bocadinho duvidosos, porque os pais têm a tendência de achar que os filhos são o máximo e podem reportar um bocadinho antes as datas com um bocadinho de antecipação. Mas há alguns um bocadinho mais controlados que parecem indicar que há de facto benefícios não só a nível motor, mas a nível emocional, afetivo e cognitivo nos bebés. O programa que eu tenho em mãos é o programa Projeto Água, que no fundo tenta trabalhar no meio aquático a família, o bebê, a criança e a família, respeitando as necessidades emocionais, trabalhando dentro da lógica da comunicação consciente, então não só um estado de presença na relação com a água, mas também um contributo para a harmonia e conhecimento, autoconhecimento familiar, para que estas relações possam ser o mais saudáveis possíveis. E aí associamos a adaptação ao meio aquático, porque há sempre desafios nesse momento de aprendizagem. Foi o que acabámos de ver. Sim, sem dúvida. É um bocadinho daquilo que nós fazemos nas nossas aulas, com dinâmicas mais organizadas, outras com maior liberdade às necessidades dos bebés, porque nós trabalhamos com grupos heterogéneos, por isso nós temos bebés desde os 3 meses até aos 3 anos, em que em cooperação e interação uns com os outros, acabamos por orientar a adaptação ao meio aquático e a sua autonomia. Em termos práticos, como é que funciona? O que é que costuma dizer a estes pais ou até avós, não é? Como nós vimos, estes acompanhantes? Acaba por às vezes ser um bocadinho uma adaptação do discurso à população que nós temos à frente, porque nós temos pais que querem que os bebés venham aprender a nadar e que venham mergulhar, e nós direcionamos, à medida que as aulas vão acontecendo, vamos direcionando o foco para o ritmo de aprendizagem, para o prazer e satisfação. Por isso, uma das coisas que nós explicamos é que até aos 18 meses trabalhamos, sem dúvida, a autonomia, a relação do desenvolvimento da criança mais relacionada com a terra e damos-lhe um suporte emocional e afetivo, e depois, à medida que a criança vai ganhando a relação com o meio e a sua autonomia com a aquisição da marcha, então damos mais ênfase àquilo que é o meio aquático, a respiração, as ações motoras, o equilíbrio e a forma do corpo estar na água. Como é que é esta experiência de natação para bebés? É muito boa, acho que tem sido muito boa e acho que é muito importante vê-lo à vontade na piscina. Nós temos piscina numa casa com piscina, por exemplo, e é espetacular mesmo. Tenho paralelo com pessoas que não têm os filhos de natação e acho que é uma mais-valia, sem dúvida. Aqui ficou mais uma boa sugestão para os pais que nos estão a ver. Helena, nós falávamos há pouco que há felizmente cada vez mais oferta de atividades. Isso também é porque os pais também procuram cada vez mais, não é? Os pais, o que é que se passa com os pais? Estão de facto mais conscientes, mais informados? Não, eu acho que felizmente estão muito mais conscientes, estão muito mais preocupados.
com o bem-estar do seu bebê, com aquilo que podem fazer para contribuir para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua felicidade, mas ao mesmo tempo isto traz aqui uma carga às vezes um bocadinho negativa, porque é assim, eles têm tanta informação, querem tanto fazer tudo bem, não é? Que às vezes ficam de tal forma pressionados e isso pode não ser bom. Exato, às vezes é aquela questão da culpa, não é? Eu devia estar a levar o meu filho a não sei quantas atividades. Exatamente, por isso daí se vê inscrever as crianças em tudo o que é atividade, ter sempre a preocupação de os manter ocupados, de lhes dar o melhor que há, comprar o melhor brinquedo, a melhor roupa e estar sempre ali a agir conscientemente, mas sempre à procura da perfeição. Exato. E isto às vezes não é bom. A gente tem que admitir que somos seres humanos, que erramos, que fazemos muitos disparates. Temos que ter a humildade de saber pedir desculpa. Não somos perfeitos, claro, não é? Claro. Temos que saber pedir desculpa, de admitir que erramos e voltar tudo outra vez e a fazer tudo outra vez, a tentar a dar o nosso melhor, sempre não com esta flecha da perfeição, mas procurando a pouco e pouco encontrar o nosso caminho. Claro. Porque o que faz de uma mãe uma boa mãe pode não ser a mesma coisa que faz outra, não é? Portanto, exatamente, somos nós que temos que apalpar o nosso terreno, construir as nossas ferramentas e não nos deixarmos levar em demasia pelas teorias, porque o instinto também conta muito. Claro, isso temos que saber voltar a saber ouvir também o nosso instinto, não é? Oh, Sandra, e estamos aqui a falar do interesse dos pais, este projeto do Baby Yoga já tem uns anos. Nota-se de facto uma maior, no fundo, procura também deste género de atividades? Como é que tem sido ao longo dos anos? Bom, eu confesso que eu adoro Portugal e vou a muitos sítios levar o Baby Yoga a outros países do mundo e, de facto, os pais portugueses procuram sempre outras formas de tocar o bebê, de compreender o bebê. Eu sinto isso. Às vezes, aqui como a Helena estava a dizer, e eu concordo perfeitamente, quando uma mãe, por exemplo, diz mas já faço natação, já faço não sei o quê com um bebê de 3 meses, eu digo, então vamos aguardar um pouquinho e experimenta o Baby Yoga um pouquinho lá mais para a frente. E às vezes as mães até levam aquilo, mas não posso. Não poder pode, mas para um bebê entrar em sobreestimulação não é produtivo. Mas eu no início fazia muito isto e depois comecei a perceber, espera lá, quem precisa de estar mais em aula é a mãe. Exato. Porquê? Não pela prática em si, mas por toda a componente relacional que se ganha no grupo. Então eu deixava vir a mãe, pouco trabalhávamos com o bebê, mas ela ia absorvendo as coisas da outra mãe. Então às vezes os pais precisam de encontros de pais. Exato, exatamente. Não pôr os filhos em imensas atividades, mas sim ir em encontros com outros pais. Isto para mim é super saudável. Eu faço isso enquanto mãe e já me libertou de muita coisa só ouvir outras mães conversarem sobre outros temas. Então eu sempre senti muita receptividade, Sara, muita dos pais portugueses, não só das mães, porque nós somos muito, não é? Enquanto mães, estamos só a falar das mães, mas há muitos pais que quase que pedem permissão às mães para irem às aulas de Baby Yoga. E nós fizemos aqui há tempos um programa só dedicado aos pais, que eles também estão cada vez mais presentes, não é? Aliás, a revista Pais também já focou também esse assunto, não é? É um assunto cada vez mais premente, não é? Também na nossa sociedade, felizmente, os pais estão cada vez mais presentes. Desde a gravidez. Desde a gravidez, exatamente. E, portanto, eles também vão às aulas? Vão. Portanto, a componente aqui é sempre de 1 para 1, ou seja, um adulto com o bebê, para trabalhar realmente bem ali a vinculação. Agora, é uma negociação às vezes que o pai tem que fazer com a mãe. Vou a uma aula e tu vais à outra. Porque às vezes as mães gostam tanto e é tão importante que querem ir a todas as aulas. Mas sim, os pais vão e cada vez mais, o que é fantástico. Que bom. E também fazem esse trabalho depois em creches? Sim. Procuramos sempre que os pais vão, quando vão buscar os seus filhos à creche, possam ter um momento de Baby Yoga com os seus bebés, porque privilegiamos, assim como a Helena estava a dizer, o encontro entre pais e filhos, sempre. Claro que às vezes não é de todo possível. Pronto, não é? Então aí, a partir da aquisição da marcha, o Baby Yoga pode entrar dentro das salas de creche como uma outra atividade. E os nossos professores sabem que não estamos ali para dar uma atividade lúdica. Eu prefiro não dar uma única postura de yoga e estar a dar colo a quem precisa, porque faz parte da nossa prática de yoga. Então, é muito este desconstruir do que é que são as posturas de yoga e construir o que é o afeto e a componente toda relacional. Exatamente.
Helena, estamos aqui a falar que hoje em dia há muita oferta e na internet de facto, há muita dispersão também, não é? Mas ao mesmo tempo também há muita desinformação. De facto, faz sentido ainda ter uma revista até quase pela credibilidade dos artigos que lá estão, não é? E eu sei que também são muito criteriosos nos especialistas, nas pessoas que vão buscar e que escrevem os artigos. De facto, continua a fazer sentido, não é? Haver Eu acho que sim. eu também estou a defender aqui porque eu por acaso acredito muito nisso e continuo, apesar de vejo muita coisa na internet, mas depois quando quero procurar informação credível... Já porque eu acho que o papel dá-nos outra segurança. Ainda temos, é verdade. E de facto a Pais tem consigo uma série de especialistas que já acompanhavam a Pais e Filhos há uns anos, com os quais as pessoas se identificam. Mas, obviamente, onde se pode partilhar várias ideias. Damos voz sempre a opiniões contraditórias, porque também acho que isso... Claro, sim, sobretudo em matérias que são boas para discussão. Mas, de facto, há muita desinformação, há muita informação que não se sabe muito bem a origem. Sim. Depois há muita partilha de mães... que também podem baralhar, o que é bom, mas que às tantas podem baralhar um bocadinho. E pronto, e eu acho que é importante ter uma revista atenta à atualidade, baseada em opiniões de especialistas de renome. E que acho que isso pode contribuir para uma informação... E depois com artigos também muito práticos, porque depois também é sempre nas questões práticas, sim, não é? Até gostamos de ter uma atividade sempre para fazer com pais e filhos. Exatamente. Lá está. E voltando um bocadinho àquilo que nós falávamos das atividades e da variedade que existe, eu acho que é muito importante os pais não se esquecerem de partilhar momentos com os filhos. Claro. E brincarem, não se esquecerem de brincar com os filhos, não é? Porque não é só... dar oportunidades deles crescerem através de outros estímulos, mas estarem sempre presentes. E nós temos sempre essa preocupação de termos uma atividade para fazer com os pais, das crianças fazerem com os pais. Temos uma história também, um bocadinho de uma história para os pais lerem, porque também se está a perder um bocadinho. Sim, espero que não. Mas é um momento, de facto, muito intimista e muito tranquilo. Claro, e às vezes os pais não sabem o que ler e, portanto, temos aqui umas sugestões. Exatamente. Portanto, eu acho que faz todo sentido. Muito bem. Sandra, porque de facto há esta procura, e eu falo por mim, os pais estão envolvidos em muitas coisas, e de facto muitas vezes procuram respostas práticas, não é? Mesmo até nas próprias leituras, aquilo tem que ser muito sistemático também, é bom ler um bom artigo, mas depois queremos chegar a coisas práticas. Claro. Sandra, o que lhe vou pedir, porque nós também já não temos muito tempo, é algumas questões práticas, e com a nossa Rita que aí temos, o que é que podemos assim ensinar assim aos pais de algum tipo de toque que seja, por exemplo, para aliviar cólicas? Porque esse, por exemplo, é uma das preocupações, não é? Muito do início. Sim, nas aulas do nível 1, como nós chamamos do Baby Yoga nível 1, que são dos 2 meses aí até aos 7, 8 meses, depende da evolução do bebê, mas são uma das características que nos aparece muito é o bebê não dorme bem, é um bebê agitado, é um bebê que tem cólicas. Geralmente são estes 3 pontos assim mais fortes que nos aparecem. E uma das práticas muito simples que eu gostava de partilhar com todas as famílias que nos veem é que muitas vezes menos é mais. E um bebê que está muito agitado, geralmente ele precisa também de contenção, não é? E às vezes só esfregar as mãos, ou respirar, e este chegar das mãos ao peitinho do bebê, entregar o peso das nossas mãos ao peitinho do bebê, é aqui que nos abraçam, é um abraço diferente, então deixamos estar aqui. E escorregamos num miminho, a prática é toda cantada, olho no olho, uma mão depois da outra. Este toque, que é um toque de contenção, que vamos escorregando com as mãozinhas ao longo do corpo do bebê, sempre com o contacto visual, imaginando que o bebê está no chão e a mãe está sentada também, ou o pai. Depois seguramos em C nas coxinhas do bebê e fazemos o dentro e fora. Podemos imaginar assim 8 mães a cantarem para os seus bebés. Caracol. O caracol é feito da esquerda para a direita, massageando os órgãos internos no sentido do ponteiro do relógio. E por último, uma sequência assim de 4 posturas, a bicicleta.
Então, parece que até a própria Rita parece estar deliciada. Nós já estávamos, não era, Helena? E no início é tão interessante porque às vezes as mães, e principalmente os homens, os pais, não cantam para o seu bebê em público. Tá? E eu costumo sempre dizer que quando nasce um bebê, nasce a melhor cantora do mundo, porque nós passamos a cantar mais para o nosso bebê, não é? E não queremos saber se cantamos bem ou mal, isso não interessa nada, porque o bebê está habituado a essa voz da mãe e do pai, e isso é bom. E de repente, termos assim numa aula 8 ou 9 mães a cantarem para os seus bebés e eu chego a arrepiar, imagino, porque é maravilhoso. Nós já nos arrepiamos e só com a Sandra a cantar. Muito obrigada por podermos mostrar isto. E É verdade. Famílias. É verdade. E, Sandra, e o que é que falta fazer então nesta área? Qual é o caminho agora para a frente? Bom, eu sinto claramente que é mais, e por isso este canal faz tanto sentido, quem me dera que no meu tempo tivesse um programa destes, porque são bem 3 meninas e a minha primeira filha que trouxe-me estas questões todas internas, que acordou e abanou-me e fez-me procurar um caminho também diferente. Para mim é ligar cada vez mais esta prática à saúde. Exato. Cada vez mais. Tanto que, na nossa prática, nós trabalhamos diretamente com 3 osteopatas com especialidade infantil, que nos ajudam a tirar partido maior das nossas dinâmicas. Tá? Porque, por exemplo, um bebê que chora muito, aqueles choros ininterruptos, geralmente tem muita tensão aqui na zona do occipital. Sim. E nós, através de algumas manobras suaves no Baby Yoga, estamos a contribuir para libertar. E de repente o bebê para de chorar. Não é nenhuma postura mágica, é simplesmente aliviarmos a tensão que o bebê trazia, às vezes desde o momento do nascimento. Exato. Às vezes desde inútero. Então faz tanto sentido trabalhar mais e mais com a área da saúde. A área da saúde e a área da educação são as 2 grandes, assim, para mim, 2 grandes fatias que nós já entramos claramente. Porque as escolas estão muito mais receptivas. Estão. Encontramos diretores de escolas fantásticos, porque os resultados são muito visíveis. Não há assim muito que falar, os resultados são visíveis quando a prática do yoga, do mindfulness, da meditação é colocada não só às crianças, mas a todo o corpo docente. Claro. Sim, porque convém que não estarem todos em sintonia em relação àquilo que vai ser feito. Sim, têm saído imensos estudos científicos sobre, de facto, os efeitos, não é? Os contributos que podem ser dados nessa área. Completamente. E focar aqui que a questão não está somente no bebê ou na criança, mas é na relação do adulto. E por isso é que há muitos professores que dizem assim, eles às vezes não, eu ouço-os gritar dentro da sala de aula, isto nos mais velhos. Assim, claro, é bom expandirmos. Primeiro temos que deitar cá para fora os gritos para depois conseguir um estado mais calmo. Porque o yoga não é igual a zen. Claro. Não é? Claro. Então o que é um estado yógico? Exato. Isso era outro programa. Era outro, exatamente. Não, e teríamos que voltar cá para falar até de outro tipo de atividades também, que felizmente hoje a panóplia é grande. Helena, em relação à revista, estaremos todos atentos, não é? Convido os pais lá em casa também a irem procurar esta nova revista, nova que tem que ir de quantas edições? Já começou em abril. Já em abril, muito bem, já temos para a 8ª edição, muito bem. É nova, mas é nova, pronto, traz um caminho, de facto, traz um caminho muito longo. Muito obrigada às nossas convidadas, vamos ter que ficar por aqui, infelizmente. E da minha parte, volto para a semana, com outros temas, com outros convidados, aqui no S+. Obrigada.